Quero pedir que o pessoal da projeção coloque os quadros que eu pedi para colocar. Anualmente eu tenho a alegria de ir lá para a capital dos Estados Unidos e ajudar no treinamento de alguns pastores lá. Só que tem uma coisa maravilhosa lá nos Estados Unidos, que o museu é de graça, lá em Washington, D.C. Então eu sempre visito os museus, especialmente o Museu de Arte. E depois de ver o Van Gogh, claro, eu vou procurar um outro quadro que me encanta bastante, que é de um pintor americano chamado Thomas Cole, que é A Viagem da Vida. E ele representa, através de 4 telas, uma alegoria sobre as fases, os estágios da vida humana. No primeiro quadro, na infância, você vê um bebê guiado por um anjo saindo de uma cratera escura em direção a uma paisagem verdejante, a um amanhecer. É o nascimento, é a aurora da vida. Mas o futuro ainda é meio limitado. Você não consegue ver muito além do que essa primeira saída, esse amanhecer. Na juventude, o quadro fica ainda mais claro. Você tem um rapaz agora que toma o leme do barco, o anjo está do lado de fora agora, e ele está direcionando a própria vida, apontando para um quadro lá longe, para um castelo imaginário das utopias e das fantasias da juventude. E no verão da vida, o futuro parece longo, a navegação parece deleitosa. Até que chega ao quadro que eu mais gosto dos 3, que é a vida adulta. E na vida adulta, o cenário muda drasticamente. O anjo nem ao lado do barco está, o anjo está lá em cima. E em meio a águas agitadas, você tem um adulto orando para que os céus o proteja do caminho turbulento que vai seguir. O cenário é meio desértico. O realismo do outono se impõe. O adulto não consegue ver muito para o futuro, mas sabe que vai ser turbulento. Até então que o último quadro retrata a velhice. Você tem um senhor de cabelo branco já, num barco que está danificado pela viagem, e agora as águas são calmas. E um anjo do céu vem para levar esse homem para a eternidade. E é assim que Thomas Cole representa a vida, passando pelas estações do ano, indo da primavera até o inverno da velhice. Para Thomas Cole, a vida é uma seta descendente. A experiência da vida ao longo do tempo é para baixo. E eu me pergunto se você experimenta ou pensa da mesma forma sobre a vida. Será que nós, como a nossa cultura, pensamos que o bom da vida mesmo é a infância e a juventude, quando não precisava pagar boleto? Será que a Escritura pinta o envelhecer em tons escuros? Como a Bíblia retrata o nosso envelhecimento? E para isso eu quero convidar você agora a ver 3 novos quadros, não mais de Thomas Cole, mas dos Salmos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 90. Salmo 90. E nós vamos fazer algo um pouco diferente. Normalmente nós ficamos num salmo só, mas nós iremos passar por 3 quadros: o Salmo 90, o Salmo 91 e o Salmo 92. Esses 3 salmos são os primeiros 3 do 4º livro do Saltério. Eu não sei se você sabia, mas o livro de Salmos não é como se pegassem salmos aleatoriamente e jogassem de 1 a 150. Há uma construção metódica em como eles foram organizados, de forma que os salmos conversam entre si. E eles trazem uma mensagem que é maior do que só um salmo individual. E o Salmo 90, 91 e 92 fazem isso. Eles ecoam temas entre si e eles retratam qual é a viagem da vida do justo. Nossos 3 pontos hoje serão: pintura 1, Salmo 90 e a brevidade da vida.
Pintura 2, o Salmo 91 e o esconderijo da vida. Pintura 3, o Salmo 92 e o florescimento da vida. Leamos o Salmo 90, veja o versículo 9 e 10 do Salmo 90. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos com leve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você lê o Salmo 90, você pensa que você está no quadro do Thomas Cole mesmo. É drástico, as cores são escuras, o quadro é pintado em tons irados e cansados. E eu consigo imaginar a seguinte cena desse quadro. Você tem Moisés, que é o autor desse salmo, peregrinando 40 anos em um deserto árido, com um povo rebelde, e os céus escuros, ameaçadores da ira de Deus caindo sobre aquele povo rebelde. Todos os nossos dias se passam na tua ira. Este é o cenário da vida fora do Éden. Este é o cenário fúnebre da queda. Porque Deus avisou que se nós comêssemos da árvore da autonomia rebelde, nós iríamos voltar ao pó. E nós voltamos ao pó. 2 pessoas morrem por segundo no mundo. Já foi umas 6. 150 mil pessoas morrem por dia. 50 milhões por ano. É óbvio, eu vou morrer. E você também. E como diz o versículo 10, nós voamos. Esta vida é brevíssima. Eu lembro como se fosse ontem, algumas décadas atrás. Mas eu já estou virando, saindo do Zinta e indo para o Zenta. E nós voamos. E não se engane, jovem, porque na juventude você acha que o futuro é longo, mas ele chega rápido. A primavera passa, o vigor se transforma, como o texto diz, em canseira e enfado. A nossa mortalidade está escancarada diante de um Deus que de eternidade a eternidade é Deus. E diante desse retrato primeiro sinistro do Salmo 90, Moisés quer que você se atente a um alerta e que você faça um clamor. O alerta está no versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? A resposta adequada diante da ira de Deus, que nos leva à morte por causa dos nossos pecados, segundo o texto bíblico, é temor. O que é temor? Primeiro, temor na Bíblia não é aquele só respeito cheio de compostura. Sabe, temor na Bíblia não é como você fazer uma reverência a um rei qualquer. Temor na Bíblia é as suas pernas tremerem tanto diante de Deus que você se prostra diante dele, sabendo que esse Deus é a sua ruína ou a sua redenção. Temor é você estar absolutamente morto de medo de Deus e completamente encantado com quem Ele é, ao mesmo tempo. É estar plenamente ciente dessa justiça santa dEle e deslumbrado diante da misericórdia e compaixão dEle. É reconhecer que não há como fugir desse Deus. O oposto do temor que é digno a Deus, que Ele merece, que devemos temer, é o que a maioria das pessoas fazem, e o que talvez que você faz.
ou talvez seus amigos fazem. Ignorar. Todo pai de adolescente sabe que não tem uma coisa que mais irrita o seu pai do que quando o seu filho simplesmente ignora a sua existência. Aliás, um comediante disse que Deus deu adolescente aos seres humanos para que eles soubessem o que é criar alguém e essa pessoa te ignorar. Nós vivemos a vida como se fosse simplesmente nossa. Como se pudéssemos simplesmente existir sem Deus. Nós vivemos a vida segundo nós bem achamos melhor. Ah, mas no Brasil todo mundo crê em Deus. Mas até os demônios creem em Deus. E, aliás, mais piedosos que alguns, os demônios tremem. E muitos não. A resposta adequada diante do cenário da ira de Deus é temor ao Deus que é justo. Mas ele diz mais, há um clamor a ser feito aqui. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Este é um clamor por sabedoria. É um clamor para aprender a contar os nossos dias. Um clamor para pensar sobre a brevidade da vida. Segundo esse salmo, a vida é como um sono que, na hora que você quer se apegar a ele, você acorda. É como uma relva que cresce de manhã e seca à tarde. O salmista te convida agora a parar e a refletir e a contar os seus dias. Quantos você já viveu? Poucos? Muitos? Quantos dias ainda restam na sua vida? Poucos? Muitos? Eu não sei. Mas eles acabam. Eles acabam e todos nós vamos estar diante de Deus um dia. E diante desse justo juiz, nós vamos prestar contas. Todas as nossas vidas exposta diante de Deus, o texto diz. Os nossos pecados, as iniquidades diante dele. E naquele dia, quando todos nós formos diante do juízo de Deus, qual desculpa nós daremos para os nossos pecados? Que desculpa você acha que vai funcionar com o Todo-Poderoso para as mentiras que você contou? Que desculpa vai funcionar para os ressentimentos que você conservou? O que você vai dizer diante de Deus por causa dos pensamentos impuros que você fantasiou? Será que diante do Deus santo, 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 nós vamos conseguir ocultar a ganância, a vaidade, o orgulho e a antipatia do nosso coração? A realidade é que se nós morrêssemos hoje e nossos dias chegassem ao fim, se Deus dissesse, como diz o Salmo, tornai filho do homem ao pó, a pergunta para cada um de nós aqui é: qual seria o destino da sua alma? Bom, esse não parece um quadro muito feliz, né? Tanto que o salmista termina no versículo 13 clamando: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. O salmista clama por compaixão, ele clama por benignidade, ele clama por uma manhã, por luz, por alvorecer. Ele almeja por permanência. E a resposta vem no Salmo 91. Salmo 91 e o esconderijo da vida. Lá no Salmo 90, versículo 1, o salmista diz que Deus é o nosso refúgio. E esse tema de Deus como refúgio agora vem para o Salmo 91. Veja o Salmo 91, versículo 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Se o Salmo 90 era um terreno árido, deserto, assombroso, aqui no Salmo 91 nós começamos a ver alguns raios de luz brilhando, os raios de luz da promessa de Deus. Veja como termina o versículo 14 a 16 do Salmo 91.
Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. No Salmo 90, você tem o poeta miserável. No Salmo 91, você tem o Deus Altíssimo respondendo ao clamor do poeta. O Salmo 90 clama por ação. Salmo 91, Deus promete salvação. No Salmo 90, nós estamos angustiados diante da brevidade da vida. No Salmo 91, Deus promete saciar com longevidade. A verdade, amados, é que no meio do deserto desta vida, existe um oásis no qual você pode descansar, no qual você pode encontrar refúgio. A sombra que nós temos é a sombra do Deus onipotente, o nosso texto diz. No meio da tempestade e do deserto da ira de Deus, há um esconderijo em Deus. Há um esconderijo no Altíssimo, porque, como eu disse, esse Deus é inescapável. Ele será a sua ruína ou a sua redenção, o seu extermínio ou o seu esconderijo. Como fazemos para ter Deus como nosso refúgio e nosso esconderijo? O Salmo 91 continua com Deus prometendo libertar aquele que descansa e confia nele de várias pragas, pestes. É como se estivesse resgatando o linguajar lá do Êxodo, quando as pragas vieram sobre os egípcios, mas o povo de Deus foi separado e não foi atingido. A última praga, 10ª, da mortalidade, 10.000 caíram ao lado, mas eles permaneceram firmes. Mas como eles permaneceram firmes diante da ira de Deus? O próprio Deus proveu uma forma deles encontrarem refúgio. Através do sangue do Cordeiro Pascal, pintado sobre os umbrais da porta, a ira de Deus passou por cima e não entrou na casa dos hebreus. Há um lugar, e somente um lugar, onde você pode se esconder da ira vindoura de Deus. Deus. Há só um lugar onde você pode se esconder do juízo que é, e é a sombra da cruz do Cordeiro de Deus. É só nos escondendo no próprio Cristo Jesus que nós podemos encontrar as promessas de Deus para nós. E para pensar, o Altíssimo se encarnou, fez bebê, viveu entre nós, até que o Onipotente foi para a cruz, morrer uma morte de vergonha e fraqueza. E ele faz isso para que você possa encontrar descanso nele. E como nós podemos fazer isso? Versículo 1 diz, daquele que descansa à sombra do Onipotente. E o versículo 2 diz, Deus meu em quem confio. Sabe como você pode encontrar refúgio? Como Deus pode ser o seu refúgio e não a sua ruína? Quando você confia e você descansa. Não parece muita coisa, né? Será que a gente não tinha que fazer alguma coisa? Montar uma fortaleza para nós mesmos? Diante da ira de Deus, será que não é nós que temos que construir o nosso refúgio? E Deus fala para nós, se você vai me glorificar e mostrar como eu realmente sou, você precisa descansar completamente em quem eu realmente sou. Nós encontramos refúgio em Deus quando nos deitamos à sombra da cruz e dizemos, aqui eu estou seguro. Neste Deus em quem eu confio. Porque Jesus clamou, está consumado. Está consumado. Não tem mais obra para fazer. Está terminado. Eu não preciso construir e garantir a minha salvação, porque ao Senhor pertence a salvação. Vem dele.
é realizada por Ele, é entregue graciosamente a Ele. O que nós fazemos simplesmente é confiar. Confiar que Ele faz o que Ele prometeu. E confiando, descansar. O segundo quadro do Salmo 91 nos leva a nos perguntar: você encontrou descanso para sua alma? Você encontrou refúgio à sombra da cruz? A sua alma é como uma ovelha nos braços do bom pastor. O salmista termina com a promessa dizendo: lhe mostrarei a minha salvação. E talvez hoje você precise se arrepender dos seus pecados e clamar a Deus perseverantemente: Deus, me mostra a tua salvação. Me mostra a tua salvação. A tua salvação. Porque essa salvação faz toda a diferença. Descansar em Cristo faz toda a diferença e é isso que o Salmo 92 vai pintar. Pintura 3, o Salmo 92 e o florescimento da vida. E aqui nós temos a completude dessa composição, um hino de gratidão a Deus. O Salmo 92 retoma aquele tema de Deus como refúgio, esconderijo, mas agora ele diz onde o justo crente está plantado. Onde ele se esconde? Na casa do Senhor. Veja agora como a velhice é pintada no Salmo 92, em oposição ao pintor Thomas Cole. Versículo 12 do Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Esse é um quadro diferente do que a gente viu. Perceba como é retratado um crente vivido e um crente maduro e experimentado. Ele é comparado com palmeiras e cedros, árvores altas, árvores perenes, árvores longevas. O cedro do Líbano pode viver mais do que 1000 anos, e séculos em sua vida ele ainda produz sementes. Ele continua a produzir frutos. O retrato bíblico de um ancião piedoso não é descendente, não é estéril, não é murcho. Os termos que os salmistas usam são florescer, crescer, frutos, cheios de seiva e de verdor. E esse salmo traz 3 características desses cedros. Fala sobre o verdor, sobre a altura e sobre os frutos desses anciãos piedosos. De onde que vem o verdor da vida? De onde que vem a vitalidade da vida? De onde vem a vitalidade de uma planta? Do solo que ela foi plantada. Da mesma forma, a vitalidade da vida está em ser plantado na casa do Senhor. A vitalidade da vida está na presença de Deus. A força fundamental da alma, amados, não é a juventude. Porque os jovens se cansam, os moços caem exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O vigor da vida, amados, é a presença de Deus. É a vida de Deus na alma humana. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Não há substitutos para alguém que está plantado por décadas na presença de Deus. Não há substitutos para uma comunhão com Deus que dura por décadas. Porque a intimidade com o Senhor não é um miojo, não é instantânea, não se faz no micro-ondas. Intimidade com o Senhor são raízes profundas que são lançadas ao longo de décadas e décadas de comunhão e experiência.
E como faz diferença? Um crente maduro, que vive ano após ano em comunhão com o Senhor, quando você ouve ele orar, a oração é diferente. Há um peso, uma intimidade, um prazer, um deleite. Como é diferente aquele crente que por décadas tem refletido e meditado na Escritura e sendo moldado pelo Senhor. E se você olhar hoje para a sua vida, onde você está plantado? Da onde está vindo a seiva da sua vida? De uma comunhão diária com o Senhor ou do solo do mundo? Porque viver na presença de Deus, amados, muda tudo. Viver diariamente na presença de Deus transforma, inclusive, a perspectiva do justo. E é por isso que ele é comparado com cedros altos. Aliás, esse salmo faz um jogo de linguagem. Chama o Senhor de Altíssimo, o justo de um cedro, mas o ímpio é chamado de relva. Veja o versículo 5 do Salmo 92. E veja como a altura do Senhor traz perspectiva, e perspectiva traz sabedoria. Quão grande, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e florescem todos os que praticam iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles crescem em sabedoria porque eles têm um vislumbre da eternidade. Eles têm um vislumbre da glória. Eles estão maravilhados com as obras do Senhor e eles estão encantados com a profundidade dos pensamentos de Deus. Aquele que habita nos átrios do Senhor reconhece que só o Senhor é altíssimo eternamente. No fim, só Deus será exaltado. E então, o justo olha para os ímpios e ele considera a condição dos ímpios. E olha só, os ímpios, o texto diz, florescem, crescem como a relva. Os ímpios nessa vida parecem se dar bem. Aqueles que vivem no pecado parecem enriquecer e viverem confortavelmente. A injustiça parece compensar. Mas o sábio que está na presença do Senhor, ele consegue olhar para o futuro e ser sábio. Ele olha para o futuro e ele sabe, só Deus vai ser exaltado para sempre. O futuro dos ímpios, por estar em oposição ao Senhor, não é vitória, é serem destruídos para sempre. Os fogos de artifício dos ímpios podem brilhar por um instante, mas Deus é sol de justiça. Os ímpios se lançam alto, mas passam rápido. Mas o justo, aquele que é exaltado pelo Senhor, é um cedro permanente. Sabe o que isso significa para nós? Significa que vale a pena seguir Jesus. Vale a pena uma vida com Jesus. Vale a pena perseverar com Jesus. Porque embora os ímpios prosperem, eles não vão levar para os seus túmulos a sua glória, os seus prazeres e as suas riquezas. Mas aqueles que estão à destra de Jesus vão encontrar delícias perpetuamente. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Amados, isso é a sabedoria do justo. Vale a pena seguir Jesus. E porque ele alcançou essa sabedoria, quando ele vive em comunhão com Deus, ele dá frutos. Veja o versículo 14. Na velhice darão ainda frutos. Serão cheios de seiva e de verdor. Que frutos são esses? Eu entendo que é o versículo 15. Para anunciar
que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Os frutos de uma vida na presença de Deus, crescendo em sabedoria, é o fruto do testemunho, o fruto de anunciar. E veja que coisa maravilhosa que é anunciado aqui por aqueles que estão na velhice. Aqueles experimentados na presença do Senhor. Eles podem falar o seguinte: o Deus Altíssimo, Ele é a minha rocha. O Deus que é exaltado para todos sempre é o fundamento da minha vida. Ele é o meu Monte Sião. Ele é o meu amparo. Esse Deus sobre tudo se mostrou sobre tudo em minha vida. Tanto que o versículo 2 vai mostrar o testemunho desse ancião sábio. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. E repare como o salmista contrasta manhã no singular e noites no plural. Porque essa é uma fé vivida. Essa é uma fé experimentada e experiente. Essa é uma fé que passou já por várias noites escuras da alma. Mas em todas elas, ele testifica: Deus é fiel. E pela manhã, quando a salvação de Deus vem, ele diz: Deus é misericordioso. Amados, não há substitutos para o testemunho de um ancião piedoso. Não há. Você jovem, vai no ChatGPT, você faz uma pergunta teológica, ele pode até te responder, talvez mal, talvez até bem. Mas nenhuma inteligência artificial vai dizer: vem cá, deixe-me contar o que fez o Senhor na minha vida. Google nenhum vai poder falar: eu já passei por essa noite escura e deixa eu mostrar como Deus é fiel para você. Não há substitutos para uma fé experiente, experimentada, que colocou suas raízes na presença do Senhor, que cresceu em sabedoria e agora frutifica em testemunho para a próxima geração. Não há. Por isso eu quero dizer para vocês que são avós e avós desta igreja: esta igreja precisa de você. No mundo, os idosos são descartáveis. Coloca num cantinho, ali, para não incomodar ninguém. Na igreja, não. Na igreja, cada pai, cada mãe, cada filho e cada filha, cada neto e cada neta, depende e precisa do seu testemunho. Depende e precisa de você. Então não ouça as mentiras do diabo dizendo que o seu tempo já passou. Cedros não passam. Cedros não passam. Porque a igreja não é uma startup de jovens sonhadores. A igreja é uma família intergeracional, interdependente, onde nós precisamos de cada um. Então, vocês que são os anciãos dessa igreja, este é o convite para vocês nos contar a sua história, nos contar os testemunhos de Deus. Fale para nós do que o Senhor fez na vida de vocês. Conte à próxima geração do que o Senhor fez na vida desta igreja, porque esta igreja não estaria aqui se não fosse pela fidelidade de Deus na vida de vocês e a fidelidade de Deus em vocês através dos anos. Eu tenho a alegria de ter a mesma idade da IBG, 39 anos, então sempre sei qual é o aniversário da igreja. Eu cheguei 11 anos atrás. E algo me marca muito. Por 28 anos eu contribuí absolutamente nada para essa igreja. Eu cheguei aqui e eu só desfrutei do que irmãos e irmãs preciosos, perseverantes e fiéis cultivaram por anos, ao ponto de hoje eu poder vir aqui com a minha família e minha filha poder dormir confortável nos bancos dessa igreja, porque esse é o lar dela.
e eu não construí nada sobre isso. É graça de Deus através da vida dos meus irmãos e minhas irmãs que estiveram aqui antes. Alguns que estão com Jesus já. Já para pensar isso, novo membro? Que se aqueles membros mais antigos não tivessem sido fiéis, não teria essa igreja para você estar hoje e ser abençoado. Então, a todos os anciãos e anciãs dessa igreja, muito obrigado. Muito obrigado pela fidelidade de vocês ao longo dessas décadas. Nós desfrutamos de graça de Deus aqui. E, pastor Gilson, eu acredito que eu falo em nome de toda a igreja. Muito obrigado. Bom é render graças ao Senhor, o salmo começa. E é bom mesmo. E nós agradecemos a Deus pela sua vida. Agradecemos a Deus por você ser um cedro plantado na casa do Senhor, cheio de sabedoria, cheio de frutos. Nós agradecemos a Deus porque Deus deu uma medida liberal de sabedoria para o pastor Gilson. Se você já fez aconselhamento com o pastor Gilson, você sabe, ele desenhou a sua alma num pedaço de papel em 3 segundos, coisa que você não conseguia compreender por 3 décadas. Porque Deus deu sabedoria ao pastor Gilson. E nós somos gratos a Deus por isso. Somos gratos também, pastor Gilson, porque você passou as noites da alma e do ministério nessa igreja. E hoje nós colhemos manhãs gloriosas aqui, da misericórdia de Deus. Somos gratos a Deus pela sua vida. Somos gratos a Deus por essa igreja. E conforme nós vamos celebrar seus 60 anos hoje, e estamos louvando a Deus, esse texto veio como um encorajamento para o Senhor. Eu sei que alguns pensaram, pegou um texto que chama ele de velho. Não foi de propósito, talvez. Mas esse texto diz algo precioso, que ainda terão muitos frutos. E assim eu vejo o Senhor usar, e nós oramos para que nesses anos o Senhor frutifique muito, derrame o óleo sobre a sua vida, óleo fresco, e enche o seu futuro de seiva e de verdor. Salmo 92, 4 diz: Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. É isso que nós estamos aqui hoje para fazer. Exaltar na obra do Senhor, em preservar, tanto o pastor Gilson, como os anciãos dessa igreja, como essa igreja por tanto tempo. Porque isso é demonstração de quão grandes são as tuas obras e quão profundos os pensamentos do Senhor. Hoje Deus convida cada um de vocês a se pensar onde está o quadro da sua vida. Será que o quadro da sua vida é o Salmo 90 ainda e você está num deserto, irado? Se essa é a sua vida, Salmo 91 te chama para se esconder em Jesus, a sombra da cruz. E se você já se escondeu em Jesus, o convite do Salmo 92 é nos lembrar que a próxima geração também vai precisar de um testemunho. E que nós hoje todos precisamos estar plantados na casa do Senhor, crescendo em sabedoria, para que nós possamos testificar durante as manhãs a misericórdia de Deus e durante as noites a fidelidade do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos teu nome, porque através do testemunho de pastor Gilson e de tantos outros aqui, nós vemos que vale a pena seguir Jesus. Vale a pena se permanecer fiel, porque só Jesus vai ser exaltado. Ele é o Altíssimo. Os ímpios florescem como a relva, mas passam pela tarde. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerão eternamente. Torna-nos, Senhor, uma igreja de palmeiras e cedros plantados na casa do Senhor, crescendo em sabedoria, anunciando a fidelidade do Senhor. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.